Olá, meu nome é Cristiana Góes dos Santos, sou aluna de licenciatura plena em Pedagogia da Universidade Uninter, do Polo de Suzano, São Paulo. Vou apresentar o estágio online do ensino médio, elaborado em conjunto com as alunas Lilian Crisóstomo e Eliane Máximo. Nós pensamos numa aula que ela pode ser dada tanto para o primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, porém, nosso plano de aula foi direcionado para alunos do primeiro ano. Vamos conversar um pouco sobre depressão, uma realidade em sala de aula. No mundo dinâmico que vivemos, as pressões, os desafios dos jovens são maiores, né? O anseio de atender as expectativas da família, de atender as exigências da sociedade, a cobrança do mercado de trabalho, a incerteza do futuro, bullying, né? Bullying que tem bastante nas escolas. E é um período conturbado para qualquer ser humano, né? A adolescência, ela é uma transição muito brusca. Você não é criança, mas também não é adulto. Isso traz conflitos e a maioria do tempo o jovem ele passa na escola. E quando esse conflito, essas incertezas estão concentradas na escola, pode trazer efeitos colaterais, que um deles a gente vai conversar, que é a depressão. Vamos analisar os números do slide. 322 mil pessoas sofrem de depressão no mundo. O Brasil tem 5,8% da população sofrendo de depressão. É a maior taxa da América Latina. E desses números que a gente encontra, que a gente vê nas estatísticas, as mulheres são a maioria. As mulheres são mais depressivas do que os homens. E a depressão, ela pode levar ao suicídio, que hoje é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Segundo a Associação Brasileira de Psicanálise, 10% dos jovens adolescentes brasileiros têm depressão. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, o número de suicídio dos anos 2000 a 2015 aumentaram 65% entre pessoas com idade de 10 a 14 anos e 45% na faixa de 15 a 19 anos. Bom, além da depressão, a gente vai passar rapidamente por outros transtornos que podem aparecer aí nessa fase, na fase da juventude. São os transtornos emocionais, que são a depressão, a ansiedade, transtornos alimentares, que são a compulsão alimentar, a anorexia, a bulimia, aparece na juventude e elas são mais comuns em mulheres. Suicídio e autolesão. Suicídio a gente falou um pouco no slide anterior, autolesão, quando a pessoa se automutila, se machuca. Comportamento de risco. Comportamento de risco é quando o jovem ele faz uso de substâncias ilícitas, faz uso de álcool,
se coloca em risco sexual, está exposto à violência. Isso acaba crescendo dentro dele um sentimento de violência, de dificuldade de controlar suas emoções. Falar de jovens e não falar de rede social é quase que impossível. As redes sociais são dominadas na sua maioria pelos jovens. Muitos deles não sabem viver sem um like ou uma curtida. E de fato elas são benéficas para a sociedade. Elas abrem mundos, abrem portas, dão a oportunidade de chegar onde a gente jamais imaginaria que chegaríamos, né? Aproximam pessoas, isso é fantástico. Aproximam os fãs dos seus ídolos. Mas quando ela é usada de forma prejudicial, ela pode prejudicar a saúde mental do seu usuário. Na maioria são jovens. Segundo pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, as taxas de ansiedade e depressão entre jovens de 14 a 24 anos aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Ao todo, 1.479 participantes das pesquisas falaram sobre o nível de envolvimento com as redes sociais, com os aplicativos, como o YouTube, Twitter, Instagram e Snapchat, e como eles influenciavam em seus sentimentos. Cerca de 70% dos jovens revelaram que o aplicativo Instagram fez com que eles se sentissem pior em relação à sua própria autoimagem. E quando a fatia analisada são as meninas, esse número aumenta, chega a 90%. A vida perfeita compartilhada nas redes sociais faz com que os jovens eles desenvolvam uma expectativa irreal da sua realidade. Esse perfeccionismo, em conjunto com a baixa autoestima, ele pode desencadear sérios problemas de ansiedade. E assim, as redes sociais são benéficas, mas tudo com excesso tem um prejuízo. A cobrança da vida perfeita causa uma ansiedade, causa uma apreensão, causa uma depressão, porque muitas vezes a gente não atinge aquele patamar, aquela imagem que a gente vê nas redes sociais, que é tão glamurosa, tão vira um objeto de obsessão, né? Algo obsessivo em conseguir. Bom, depois dessa conversa, de toda essa ilustração a respeito de depressão, de transtornos em jovens, dos dados que trouxemos, aplicaremos uma dinâmica para a classe. Nesse momento seria o momento da dinâmica, do movimento, do burburinho. Infelizmente, como a gente não pode estar em uma sala de aula, vou ilustrar como será essa dinâmica. É uma dinâmica que se chama O que você parece para mim? Essa dinâmica, o objetivo dela é integrar o grupo, melhorando sua socialização, exaltando qualidades. Nós vamos usar papel cartão ou post-it, canetas, canetinha, né, caneta hidrocor e fita crepe no caso do papel cartão. A gente vai pedir para os alunos que se formem círculo e virem um de costas para o outro, como se fosse uma brincadeirinha de trenzinho. Ao sinal da professora, cada integrante vai colar um papel nas costas do seu amigo da frente. O que a gente tem que conversar bem com os jovens? Que eles são ativos, são agitados e gostam muito de uma brincadeira, às vezes não muito oportuna. É fazer um combinado para que não seja usado palavras ofensivas, apelidos, coisas que possam magoar o outro. O objetivo não é magoar, o objetivo é a gente
identificar, fazer com que a pessoa identifique em si uma qualidade que talvez nem ela enxergue. E nesse momento, o mediador, que seria o professor, ele vai fazer perguntas. Ele vai perguntar, primeiramente, pode ser uma qualidade que você destaca nessa pessoa, você vai colocar no papel, um defeito ou um sentimento que você sabe que ela tem, que não é muito legal, tomando muito cuidado com o uso de palavras ofensivas, apelidos, coisas que não são pertinentes à atividade. E se você apontou algo, o que você pode fazer para ajudar? Como você pode ajudar essa pessoa a melhorar essa falha? Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa que nem ela sabe que ela passa isso e ela pode se enxergar diferente. Então, nesse momento, a gente vai socializar, vai conversar. Cada adolescente vai pegar o seu papel, vai olhar para a pessoa que te apontou, que falou isso, e essa pessoa vai ter a oportunidade de estar conversando com ele, por que ela classificou aquela qualidade, por que ela vê aquilo nele, talvez nem ele visse isso. E esse defeito, será que é um defeito? Por que você fala isso? Então é um momento de conversar, da pessoa ser avaliada por outro e ela se enxergar de uma forma diferente. Essa dinâmica é uma dinâmica que teria que ser feita num lugar um pouco mais aberto, ou na sala de aula, mas aí teria que arrastar todas as carteiras, tudo, e não é uma dinâmica difícil de ser realizada. Agora a gente vai passar um vídeo ilustrativo, e depois desse vídeo a gente vai conversar, vai debater, né? É um momento da sala toda se envolver no debate, conversar e expor as suas ideias e suas opiniões. Bom, nesse momento, nós vamos trazer um texto para reflexão. Será lido por um aluno voluntário e depois feito um debate. O tema é a tristeza permitida. E se eu disser para você que hoje acordei triste, que foi difícil sair da cama, mesmo sabendo que o sol estava se exibindo lá fora e o céu convidava para a farra de viver, mesmo sabendo que havia muitas providências a tomar, acordei triste e tive preguiça de cumprir os rituais que faço sem nem prestar atenção no que estou sentindo, como tomar banho, colocar uma roupa, ir para o computador, sair para as compras e reuniões. E se eu disser que foi assim? O que você me diz? Se eu lhe disser que hoje não foi um dia como os outros, que não encontrei energia nem para sair sentir culpa pela minha letargia, que hoje levantei devagar e tarde e que não tive vontade de nada.
você vai reagir como? Aqui nós colocamos alguns caminhos que o Ministério da Saúde divulga para aquelas pessoas que se sintam perdidas, que sintam que precisam recorrer a algum lugar. É para a família, não é só para o adolescente, é para a família, é para o pai, para a mãe, para o tio. Se você conhecer alguém que precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, esses canais, eles são os canais recomendados pelo Ministério da Saúde. O importante é buscar ajuda.